Eu vou desativar o som de todos, tudo bem? Só do professor. Lucas, se você quiser me fazer co-anfitriã, eu posso te ajudar aí, ninja de... Ah, beleza. Wagner, seu fone está mudo. O professor, acho que eu desativei aqui o som, só que não consigo também colocar a Raquel como anfitriã. O senhor pode botar? Legal. A Raquel como anfitriã? Então vamos lá. Como anfitriã também. Ok. Eu posso ajudar, Flávio? Sim, tá, ok, obrigado. Podemos então começar? Não, peraí. Foi a Natália. Pois é, foi a Natália. Que gozado. Perdão, gente. Ele já busca a pessoa mais capacitada automaticamente. É muito estranho o comportamento aqui eu peço perdão, gente. Agora sim. Então tá. Então, muito bem. Agora com o som habilitado, desculpem pelos pequenos inconvenientes técnicos. Então, boa tarde a todos e todas, bem-vindos a essa Assembleia Geral Ordinária da Internet Society Capítulo Brasileiro, ESOC Brasil. Bem-vindo a todos. Nós temos hoje, né, essa ordem do dia aqui, nossa primeira providência antes de passarmos aos demais assuntos, né, nós temos na ordem do dia a prestação de contas do exercício 2020 da ESOC Brasil. Depois vamos concluir o processo das eleições para 2021. E depois temos assuntos gerais. E seguindo o que reza o nosso estatuto, a primeira providência é nós escolhermos um presidente e um secretário para a Assembleia Geral. Então, gostaria de convidar a Raquel Gatto, está aqui presente conosco, se ela concordar em ser indicada como presidente dessa Assembleia Geral. Raquel? Muito obrigada, professor Flávio, pela indicação, eu aceito. E gostaria de estender o convite ao senhor para secretário, se o senhor aceitar. Tá bom. Obrigado, Raquel. Aceito. O convite eu fico, então, como secretário da Assembleia Geral. Muito bem. Então, vamos avançar para a prestação de contas. Eu vou mostrar só alguns números bem, né, gerais aqui. Depois, a Natália e o Alexandro, que estão aqui presentes, que são membros do Conselho Fiscal, eles vão poder falar o parecer do Conselho Fiscal a esse respeito, mas depois nós vamos divulgar os documentos mais relevantes para que todos os membros tenham acesso a eles, né? Em 2020, né, nós começamos o ano com um saldo inicial de R$ 22.143 e em 31 de dezembro tínhamos chegado a um saldo de R$ 49.506,35. Houve um total de R$ 132 mil de receitas, R$ 105 mil de despesas. Então, o resultado líquido positivo que nós tivemos nesse ano foi de um pouco mais de R$ 27 mil. Essas aqui são as receitas principais que nós tivemos em 2020, né, desse total de R$ 132.850 de receitas, né, uma parte pequena são as anuidades dos membros individuais. Nós temos cerca de 60 membros votantes individuais que estão adimplentes com a sua anuidade, e que inclusive estavam aptos para votar aqui, né, isso deu R$ 4.260. Depois, 3 membros organizacionais que nós temos hoje, a Google Brasil, que é membro platina, o NIC-BR, que é membro ouro, e a Associação Giga Candanga, que é membro bronze, né? E as anuidades deles, 3, fizeram R$ 16 mil.
nós ganhamos, né, a maior parte da nossa receita, na verdade, é dinheiro de financiamentos, de apoio, de fomento da Internet Society, né? E ali embaixo eu tenho um engano no meu slide, o que eu quis dizer foram auxílios financeiros da ISOC Foundation, não ISOC Internacional, eu peço perdão, depois eu vou corrigir isso no slide. Então, nós recebemos R$ 29.038 diretamente da Internet Society. Na verdade, esse é o valor em reais convertido já de 2 financiamentos, um de $3.500 para despesas administrativas em geral, né, do capítulo, e $2.000 específicos para a realização do Chapterton, né, que é uma competição anual que é feita, aberta a todos os capítulos, né, e nós participamos novamente esse ano. E depois nós recebemos 3 auxílios da ISOC Foundation, que é uma estrutura nova que foi criada pela ISOC justamente em 2020, então foi o primeiro ano dela, e alguns dos grants tradicionalmente oferecidos pela ISOC migraram para a ISOC Foundation, né? Foram quase R$80 mil que nós recebemos de 3 grants que nós disputamos e recebemos. Um deles, um large grant para um projeto na área de criptografia em parceria com o IRIS, Instituto de Referência Internet Sociedade de Belo Horizonte, foram $8.865. Na verdade, isso é a primeira metade, são 50% do valor do total do auxílio, a outra metade vai vir agora em 2021, um projeto de 13 meses. E tivemos 2 small grants. Até o ano anterior, a ISOC concedia apenas um small grant por ano. Esse é um grant de um valor menor, limitado a $3.500, que é mais fácil de ser obtido, menos documentação para ser enviada, para concorrer, menos complexidade na hora da prestação de contas, mas é para ser um projeto mais curto, que tem que ser encerrado dentro do ano corrente. Então, esses projetos tiveram que ser executados entre setembro e dezembro de 2020. E devido também à pandemia, né, e que a gente dá preferência para atividades online, o que nós fizemos com esses 2 small grants que a gente pôde concorrer e ganhamos os 2, foram 2 cursos online, um em parceria com o Instituto Bem-Estar Brasil na área de redes comunitárias, foram $3.500, e um outro para um curso em parceria com o Centro de Estudos, Pesquisa e Inovação da Fundação Getúlio Vargas, Direito de São Paulo, $3.450 para um curso sobre Internet Way of Networking, né, que é um dos outros projetos estratégicos da Internet Society. Então, essas foram as receitas principais. As despesas, né, total de R$105 mil, as despesas principais foram os repasses desses recursos, né, desses 3 grants, para as entidades, porque, na verdade, esse dinheiro apenas passou pelo capítulo, né? Passou pela nossa contabilidade, porque apenas o próprio capítulo pode concorrer nessas chamadas. O dinheiro tem que necessariamente entrar na conta bancária da ISOC Brasil, e depois a gente repassou integralmente o valor em reais desses 3 grants, né? O large grant para o IRIS e os 2 small grants, um para o CEPI da FGV e outro para o Instituto Bem-Estar Brasil. Além disso, uma outra despesa grande que nós temos todos os anos é com a empresa de assessoria contábil, né, quase R$7 mil. Esse ano, pela primeira vez, a gente conseguiu contratar uma estagiária de comunicação. Teve uma primeira que trabalhou durante 1 mês e meio apenas e que saiu logo por questões profissionais. E aí depois nós, a partir de setembro, contratamos uma segunda estagiária que ficou conosco até dezembro. E esse foi o valor gasto com o pagamento dessas estagiárias. E também temos uma despesa regular de taxas bancárias. Tá? Então, isso aí dá quase praticamente o valor total das despesas de R$105 mil. Bom, era isso. Talvez, não sei se seria, não sei o que vocês acham, se primeiro nós ouvimos o parecer do Conselho Fiscal ou se primeiro algum membro quer algum esclarecimento sobre como é que, eu pergunto para a Natália e para o Alexandre, como é que vocês mesmos preferem fazer, se vocês querem já dar o parecer de vocês, fazer os comentários de vocês sobre a prestação de contas. Acho que a gente pode abrir para ver se alguém tem alguma pergunta, né?
antes, aí a gente faz o parecer depois, pode ser. Tá. Como eu estou sem o... Posso dar minha opinião? Carlos Afonso Ria. Boa Claro. Quase que eu começo a falar em inglês, acabei de sair de outra reunião. Eu acho razoável a proposta do Flávio que se apresente já a posição do Conselho Fiscal para depois a gente fazer todas as perguntas. Porque pode ser que várias dessas perguntas o próprio Conselho já vai esclarecer. E eu apoio a moção do CA, no sentido de que o comitê, a comissão, o Conselho Fiscal já analisou esses documentos também numa profundidade que talvez ajude a digerir os números e o tema. Muito bem, então, Natália, Alexandro, não sei como é que vocês combinaram entre vocês aí a manifestação do Conselho Fiscal, por favor. A Natália vai dar um informe. Ok, obrigado, Alexandro. Eu vou ler aqui o parecer que a gente já enviou, né, até para a diretoria da ciência do que a gente fez. Então, o Conselho Fiscal da Sociedade da Internet no Brasil analisou os documentos enviados pela diretoria para emissão do parecer referente ao ano fiscal de 2020, e a gente recebeu os seguintes documentos, né? No dia 14 de janeiro, recebemos os balancetes, né, referentes aí ao exercício, e um documento com as principais prestações de conta, similar ao que o professor Flávio apresentou aqui para nós na Assembleia. Nós analisamos e percebemos que precisávamos de algumas informações, né, adicionais que não haviam sido colocadas nessa primeira remessa, né, de documentos, até comparando com o trabalho que a gente tinha feito no ano anterior, né, que tinha alguns outros documentos. Então a gente pediu alguns complementos e recebemos no dia 21 de janeiro e 22, né, a planilha de controle financeiro, né, mais detalhada de cada uma das entradas e saídas, a questão do INSS, ausência de fator aí gerador de recolhimento, né, do FGTS, e também aí o protocolo de envio por parte da Balancete, né, das questões aí fiscais, né. E aí, após a análise detalhada destes documentos, né, que a gente recebeu, e considerando o parecer emitido para o exercício de 2019, ou seja, do anterior, no qual nós também, né, fizemos parte aí do Conselho Fiscal, gostaríamos de lembrar que no parecer que foi aprovado nesta Assembleia de 2020, foi definido que também seriam entregues a este Conselho Fiscal o extrato bancário, as notas fiscais e os recibos digitalizados do exercício de 2020. Porém, estes documentos não foram enviados para a nossa apreciação, né, do Conselho Fiscal. Então, isso fica aí, né, como um adendo em relação ao nosso parecer, que permitiria uma melhor verificação, né, dos gastos, enfim, né, se a gente tivesse esses documentos aí. Mas, com base nos documentos que foram enviados, o Conselho Fiscal da Sociedade da Internet no Brasil recomenda a aprovação das contas apresentadas no balanço anual referente ao exercício de 2020, com as seguintes observações: que toda documentação a ser analisada deva ser enviada com 30 dias de antecedência à Assembleia. A gente sabe que é complicado, né? Mas a gente teve aí uma semana, né, com todos os documentos para fazer a análise, então ficou um pouco apertado, então só para pontuar. Que a documentação inclua também o extrato bancário, as notas fiscais e os recibos digitalizados para uma verificação mais precisa, né, para que a gente possa, né, fazer bater, né, uma coisa com a outra. Que no controle financeiro dos projetos, né, seja inserido as taxas de conversão e de cotação de moeda estrangeira,
que isso não tem, né, quando na planilha lá de controle financeiro, esses dados eles não constam e, enfim, a gente acredita que devam pertencer ao projeto e não à conta da ISOC como um todo, né? Estudar formas de diminuir os custos bancários e com contabilidade, pois hoje são os principais custos que a gente tem. Talvez estudando aí a possibilidade de ir para o banco digital ou alguma coisa do tipo. E estudar a possibilidade de investir o saldo excedente em algum investimento de alta liquidez, tendo em vista que a gente tem um exercício positivo e poderia, até com as mudanças que às vezes teve aí, né, em relação à ISO, Foundation e tudo mais, ou até mesmo situações aí de demorar um pouco para receber algumas dessas entradas, para ter, né, algum caixa para alguma eventualidade, né? Então a gente sugere aí investir esse saldo e ter uma reserva, né? Então, basicamente é isso, a gente então aprova, né, e coloca esses 5 pontos para observação para o ano seguinte, aí, o próximo exercício. Muito bem, eu lembro. Obrigado, Natália. Obrigado, Alexandro. Obrigado, Conselho Fiscal. Eu lembro aos membros, né, que estão aqui presentes na Assembleia Geral, que a Assembleia Geral deve aprovar ou não o parecer do Conselho Fiscal, né, que isso deve ser registrado em ata. Então, agora, os membros que quiserem pedir esclarecimento, seja para a diretoria, seja para o Conselho Fiscal, né, sobre qualquer aspecto dos números ou do parecer, por favor, fiquem à vontade. Eu lembro que eu não estou conseguindo... Bom, eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui. Não, vou deixar, porque alguém pode querer olhar aqui o que foi escrito pelo Conselho Fiscal. É que aí eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém escreveu alguma coisa no chat, por favor. Eu acompanho, Flávio. Pode tá, obrigado, Raquel. Só posso fazer um adendo? O que foi questionado aqui, o Conselho Fiscal pediu uma antecedência de 30 dias para envio da documentação, só que não é muito possível, porque como nossa data de assembleia é mais ou menos por volta do dia 4, 5 de fevereiro, a balancete ela tem que providenciar o balancete somente após essa data, após o encerramento do ano fiscal, né? Então só pode começar a disponibilizar isso em começo de janeiro, então lá para o dia 4, mas até efetuarem todo o trâmite, todo o processo lá interno que eles têm, leva alguns dias, então por volta do dia 6, 7, só que a gente conseguiria enviar na melhor das hipóteses, né? Então por isso é que a gente pede desculpas aí por vir tardio, mas é devido a isso. Era isso que eu ia falar. Eu queria complementar essa informação do Tocos, que é relevante, né? É que realmente vocês vejam que foi no dia 14 no ano passado, né? O Conselho Fiscal fez esse apontamento, a gente no ano passado só entregou os documentos contábeis uma semana antes da Assembleia Geral, ficou bastante apertada, a gente sabe disso. Esse ano, lá em dezembro, a gente já entrou em contato com a Balancet. Quem não sabe, a Balancet é o nome da empresa contábil, né? Que presta o serviço de assessoria contábil para nós. Nós entramos em contato com eles em dezembro, alertando que havia essa demanda do Conselho Fiscal, que era necessário a gente entregar os documentos todos da prestação de contas o mais rapidamente no início de janeiro, e o mais rapidamente que eles conseguiram foi 14 de janeiro. No dia que eles mandaram para nós, completaram a documentação, porque eles têm que esperar o ano acabar 31 de dezembro, aí eles recebem, né? Quer dizer, a gente espera que eles tenham preparado o que puderam antes, e aí quando eles receberam os últimos números de dezembro, eles completaram a documentação, e foi no dia 14 que a gente recebeu deles e imediatamente repassou para o Conselho Fiscal. De fato, eles não entregaram tudo que nós precisávamos, algumas coisas ficaram faltando, o Conselho Fiscal apontou, nós pedimos a eles, algumas coisas foram completadas, outras continuaram faltando, a gente lamenta profundamente que não tenha sido enviada todas as informações como o Conselho Fiscal gostaria de receber. Mas nós temos esse problema, nós vamos continuar, os mandatos dos diretores e do Conselho Fiscal terminam sempre 5 de fevereiro, a cada ano. E nós vamos ter que continuar realizando a Assembleia Geral até 5 de fevereiro. E aí, 30 dias antes é 5 de janeiro, fica inviável, como o Tocos apontou. A única maneira de resolver esse problema no futuro seria nós alterarmos a data
ou alterar o ano de exercício fiscal, acho que não pode, pela legislação brasileira, né? É de janeiro a dezembro, então isso não podemos mexer. Teria que se alterar os mandatos. Em algum momento, alterar o mandato e colocar a Assembleia Geral para o final de fevereiro, início de março, alguma coisa assim. Eu acredito, assim, que tudo bem. Realmente, 30 dias eu entendo que é inviável. Mas se a gente tivesse recebido toda a documentação dia 14, acho que isso teria sido um pouco mais... Sim. Bom, Sim. teria sido adequado. Dia 14 não é ruim. Acho que 15 dias dá para analisar. Só que como não veio tudo, né? Então a gente teve que pedir e esperar um pouco mais também. Mas foi melhor esse ano, foi bem melhor. A gente teve mais antecedência. Tivemos mais tempos. Tivemos mais tempo. Uma coisa importante a salientar também em relação aos documentos que não foram entregues, por exemplo, o extrato bancário e as notas fiscais digitalizadas, elas poderiam ser enviadas já no final do ano, porque são documentos que também vão para a empresa de consultoria, né? Também vão para a empresa de contabilidade, que é como ela faz o balancete dela. Isso já adiantaria também ao Conselho Fiscal ir analisando esse tipo de documentação que ele não recebe. Hoje, a análise que o Conselho Fiscal faz é uma análise técnica do trabalho da empresa, né? O que já é bem limitado. De qualquer forma, a gente entende as dificuldades. Eu acho que conforme a ESOC Brasil crescer, aumentar a complexidade contábil dela, esperamos que tenha bastante doadores, bastante sócios, bastante projetos, esse prazo, de fato, de 30 dias vai ser necessário, porque conforme aumentar a dificuldade, vai ter que ter mais tempo para análise. Por último, só para fazer uma salienta a um dos pontos, ou esclarecer, a gente recebeu da diretoria uma planilha, né, uma planilha em Excel, formato XLS, que tinha toda a movimentação financeira. E lá, corretamente, havia também uma subdivisão por projetos. A gente achou bacana, achou interessante essa divisão, porque dá uma clareza sobre cada um dos projetos patrocinados pela Internet Society. Mas a gente recomenda o quê? Que dentro desse balancete financeiro também tenha a cotação do dólar do dia, que não constava, né? E as taxas bancárias também como uma despesa do projeto. Apesar que é uma questão formal, específica, que é mais da gestão do projeto em si, é interessante saber que quanto aquele projeto também teve despesas bancárias, despesas de câmbio, etc., né, naquele dado momento. Isso é só uma das recomendações também, simples de ser implementada. Sim, de pleno acordo. De fato, né, isso é diferente das taxas bancárias, porque as taxas bancárias que a gente incorreu ao fazer a contratação do câmbio, né, que se paga impostos e taxas pelo câmbio, isso não está contabilizado como sendo as taxas bancárias que o capítulo paga. Isso ficou dentro da contabilidade do projeto, né? A gente recebeu X dólares e só conseguiu repassar para a entidade parceira Y reais. E aí teve uma perda de uma certa quantidade de reais que ficaram com o banco, ou com o governo, né? Por pagamento de impostos e taxas, né? Mas, de fato, pode-se salientar isso melhor na planilha financeira, né, de quanto foi esse valor que foi perdido nessa contratação do câmbio. Outras dúvidas, outras questões que mais alguém queira esclarecer? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu acho que, primeiro, agradecer o trabalho do pessoal do Conselho de analisar, de fazer esses apontamentos, né? Algumas coisas, só reforçando, pedir desculpa, não vem dessa avaliação, né? Algumas coisas como a questão de pensar em investimento, enfim, salvo engano, no ano passado já tinha sido levantado também, né? Foi um ano atípico da quantidade de projetos que a gente teve, então foi bem corrido, que bom, que foi com bastante projeto, né? Mas eu tomei algumas notas do que foi apontado, porque eu acho que são coisas que a gente consegue fazer ao longo do ano, essa questão da planilha, já salvar os PDFs, as coisas que já são enviadas, né, as notas fiscais, enfim. São coisas que a gente repassa para a Érica repassa para a contabilidade, então fica espalhado em vários e-mails, mas principalmente no da Érica, né? Mas que são coisas que a gente pode conseguir se organizar, especialmente com a Érica, ao longo do ano, conforme essas coisas já forem acontecendo, isso já estar em um local único,
e que o conselho tem esse acesso, talvez não precisa nem desses 30 dias, né? Já vai estar num lugar de acesso restrito ao conselho, mas que para que vocês já tenham esse acesso, especialmente de forma mais fácil e mais rápida. Acho que isso é bem tranquilo de ser feito, assim, é questão da gente organizar. Tinha mais alguma coisa para falar? Mas o principal é isso aí. Acho que eu já deixei aqui anotado. Eu acho que vale a conversa com a Érica, que é quem faz a maior parte dessa comunicação com o pessoal da contabilidade, para deixar isso organizado durante o ano, que são coisas que a gente não precisa ter todo um trabalho finalzinho de dezembro, começo de janeiro, porque acontecem ao longo do mês, então, e-mails, enfim. Eu acho que é bem fácil. E essa checklist das coisas que o conselho normalmente precisa, para que a gente consiga se adiantar e vocês não tenham que nos pedir para conseguir as informações, enfim. Então, a gente já consegue mandar uma lista de coisas necessárias para o pessoal da contabilidade e já deixar pré-organizado o que a gente consegue ao longo do ano. Então, tá anotado aqui, depois eu formalizo. Acho que a gente pode conversar com a Érica e com o conselho mesmo por e-mail, até com o pessoal que assume agora também, para ter essa organização ao longo do ano e ter essa lista aí já definida para quando chegar final de dezembro a gente conseguir fazer o pedido inteiro e conseguir passar o máximo de informações sem que precise ficar nesse ping-pong de faltou isso, pede para a gente, que pede para a Érica, que pede para a contabilidade, que devolve. Então, para tentar diminuir esses passos e chegar a informação mais integral para o conselho o mais breve possível. Ok, obrigado, Poliana. Mais alguém que gostaria de fazer alguma observação? Senão, nós temos que colocar em votação, né, o parecer do Conselho Fiscal. Então, dos membros presentes aqui, né, nós estamos com 13 membros presentes. Eu coloco em votação, então, o parecer do Conselho Fiscal. Acho que podemos fazer da seguinte maneira, né? Se alguém quiser se abster ou votar contrariamente, se manifeste, senão eu poderia considerar o silêncio dos demais como uma aprovação do parecer do Conselho Fiscal. Estão todos de acordo? Muito bem. Então, consideramos que, não tendo havido nenhuma manifestação, nem de abstenção, nem de a rejeição do parecer, que o parecer do Conselho Fiscal é aprovado pela unanimidade dos presentes. Muito obrigado. Obrigado, Natália, Alexandro, pelo trabalho do Conselho Fiscal. Né, a gente vai melhorando, né, aos pouquinhos, né, algumas das coisas que vocês pediram no ano passado a gente conseguiu fazer, outras ainda não conseguiu, né, mas a gente vai se organizando com o tempo e esperamos, sinceramente, conseguir fazer melhor ainda no ano que vem. Muito bem. Então, nós vamos... Para registro, Flávio, o Demi fez uma pergunta no chat. No chat. Se a Assembleia está sendo gravada, a resposta é sim. Ela está sendo gravada e constará em ata a aprovação do item 1 da ordem do dia, que é a aprovação do parecer do Conselho Fiscal. Muito bem. Então tá, então nós passamos para a segunda parte, né, do segundo ponto da nossa pauta, que é a... Por que não está avançando meu PowerPoint? Agora ele resolveu... Bloqueou. Bloqueou tudo aqui. Tive que parar o... Me perdoem, gente. Muito bem. Então tá, aqui está o próximo ponto da ordem do dia da nossa Assembleia Geral. Né, concluiu o processo eleitoral de 2021. Estão, né, em disputa 2 posições na diretoria para mandatos de 3 anos e 3 posições no Conselho Fiscal para mandatos de 2 anos, mas agora, então, eu passo a palavra para a Raquel, como presidente da Comissão Eleitoral, que ela conduza a Assembleia daqui em diante, nesse ponto da ordem do dia. Por favor, Raquel.
Muito obrigada, professor Flávio, e novamente parabenizando só no ponto anterior o Conselho Fiscal pelo trabalho. Na verdade, é um bom problema que a Isaac está crescendo e gerando agora análises mais profundas, né? Tem mais recursos, cada vez mais recursos. Então, uma boa notícia para todos, né? Com relação, então, ao segundo tópico da agenda, as eleições da diretoria do Conselho Fiscal, reforçando que em novembro de 2020 foi apontada a comissão eleitoral, de acordo com o nosso estatuto, designada pela diretoria, compõe a comissão eleitoral, sou eu estou coordenando os trabalhos, o Antônio Moreiras, o próprio Flávio Yanai, vulgo Tocos, a Giovana Michelato, da diretoria também, representando, né, não só a diretoria e ela, o trabalho na comissão eleitoral, e o membro Marcelo Saldanha. Então, nós 5 fizemos parte aí da comissão eleitoral. Como o professor Flávio já colocou aqui nos slides, nós tivemos 5 vagas em aberto, 2 para a diretoria, 3 para membros do Conselho Fiscal, com também o bom problema de chegar a mais candidatos do que vagas. Então, foram 7 candidatos ao todo, todos homologados, devidamente homologados pela comissão eleitoral, verificados os critérios do estatuto, o critério da anterioridade, ser membro individual há pelo menos 6 meses antes da convocatória, e estar adimplente na data da convocatória como membro votante. Todos esses critérios foram avaliados e devidamente homologados para votação. A votação ela começou no dia 28 de fevereiro pelo sistema online, e hoje nós concluímos o processo com a votação presencial aqui na Assembleia. E para isso eu gostaria de chamar o nosso mágico da votação online e do sistema eleitoral, o Tocos. Tocos, você está com a gente aqui? Obrigado, Raquel. Obrigado, professor. Não sou mágico, não, sou longe disso. Bom, como a Raquel colocou aí, a gente vai encerrar agora a votação. Gostaria de perguntar se algum dos presentes aqui online gostaria de efetuar o voto. Caso contrário, eu vou compartilhar minha tela aqui e divulgar o resultado. Alguém quer votar? Todos votaram, né? Então tá ok. Então eu vou compartilhar a tela um minutinho. A gente vai ter o resultado agora. Bom, então tivemos um total até agora de 40 votantes, né? Vocês estão vendo a tela? 39 votos presidente para o professor Flávio Heck Wagner, 1 branco. Diretor de eventos tivemos 37 votos para o Luan Fergus e 3 em brancos. E votos para o Conselho Fiscal tivemos Rodrigo Cardoso da Silva com 13 votos, Juliana Novaes com 28, Natália Saltico Patrício com 32, Alexandre Cardoso Carvalho com 12 e Guilherme Alves com 19. Lembrando que, apesar de ser 40 votantes que tivemos aqui, né, houve algumas abstenções em relação ao total de votos no Conselho Fiscal, que não coloquei como branco porque a pessoa pode deixar os 3 em brancos ou votar somente em um. Por isso, se vocês analisarem aqui, não necessariamente vai dar 3 votos por pessoa. E é isso. Aí eu gostaria de homologar, então, passar a palavra de volta para Raquel, para ela poder homologar aqui o professor Flávio, o Luan e os 3 primeiros candidatos aqui, que seriam a Natália, a Juliana em segundo e o Guilherme em terceiro. Raquel?
Obrigada, Tocos. Ótimos resultados. Desde que a gente começou a Assembleia, 2 mais votaram, certo? Então, chegamos a 40. Eu só queria confirmar para registro, né, aqui na Assembleia, o total de membros votantes aptos foram 61. Desculpa, eu não lembro. Flávio, ou Tocos, vocês têm esse número final? Eu acho que eram 60, né, Raquel? 60, desculpa, eu estava tentando ativar meu microfone, mas são 60. 60 redondo, tá bom. Uhum. Então, pronto. Então, de 60 membros votantes aptos, 40, o que é um bom número, efetivaram o seu exercício de direito a voto. Então, nós temos, por maioria, eleito o professor Flávio Wagner, reconduzido ao cargo de diretor-presidente, o Luan Fergus Oliveira da Cruz, conduzido ao novo cargo de diretor de eventos, comunicação e eventos, um cargo novo no novo estatuto, retirando aquele diretor vogal, diretor sem designação específica, e, finalmente, para o Conselho Fiscal, que nós tivemos são 3 vagas pela ordem de votação. A Natália foi reconduzida, a Natália Saltstrup Patrício, esse sobrenome um pouquinho difícil, Nath, desculpa, mas reconduzida com 32 votos. Em segundo lugar, na verdade, ingressante, a Juliana Novaes, com 28 votos, e também ingressante como membro do Conselho Fiscal, Guilherme Alves, com 19 votos. E aí nós temos os 2 outros candidatos que, infelizmente, o Alexandre, que está aqui conosco, não houve a recondução, mas agradeço a participação no processo, e o Rodrigo também, que está aqui presente, agradecer a participação no processo e essa busca, né, pelo apoio na liderança. Acredito que isso não exclui a ajuda, que certamente, não quero falar pelo conselho, mas certamente é sempre bem-vindo, mas olhares e apoios também aos trabalhos da diretoria, que isso não desmotive a participação de vocês. E então eu abriria, diante desses resultados, eu abriria primeiro se há algum comentário dos candidatos eleitos ou não, e depois aos membros, se houver alguma... Eu só gostaria de retificar uma informação. Sim? Eu informei errado, nós são 60 no total, haviam 38 votantes, mais 20 que não votaram. Só que nesse inteirinho aí tiveram mais 2 votos, depois que eu iniciei, então o total seriam 58, na verdade. É que eu fiz uma conta de cabeça aqui, somando 2 partes, eu me perdi um pouco, desculpe. São 58, então. Tudo bem, imagina. De qualquer forma, a gente tem uma grande maioria dos membros exercendo os votos, então, para registro da ata, que conste, são 58 membros votantes aptos ao exercício, né, desses votos, e 40 exerceram efetivamente é isso? Isso. Muito bem. Acho que pode agora cortar compartilhamento da tela, né? Isso. Deixa aqui um minutinho. Pronto. Muito bem. Se me permitirem, eu quero agradecer imensamente aos candidatos, né? Não vou agradecer a mim mesmo, mas agradecer ao Luan pela disponibilidade, né, para concorrer à posição de novo diretor de eventos e comunicação, e agradecer muitíssimo aos 5 candidatas, né, que se ofereceram para trabalhar no Conselho Fiscal. Obrigado a todos vocês 5
parabéns aos Natália, Juliana e o Guilherme que foram eleitos, e muito obrigado em particular ao Alexandre e ao Rodrigo, né, que mesmo não tendo sido eleitos, né, se ofereceram, estão aí. Eu espero que possam continuar contribuindo para o capítulo de outras maneiras, né? Certamente há muitas oportunidades, o capítulo está procurando aumentar o volume de atividades, expandir as ações que está realizando, e certamente há muitas oportunidades para que todos possam contribuir, né? E eu quero agradecer aos que saem, né? Sai o Alexandro, né, que foi candidato, e o Ricardo Tail, que estão deixando o Conselho Fiscal nessa data. Obrigado pelo trabalho nos últimos 2 anos. E o nosso muito obrigado ao Carlos Afonso, né, o nosso pioneiro do capítulo, né, fundador do capítulo, que já foi presidente do capítulo, já foi da diretoria em outras oportunidades, está terminando o mandato dele, né, como diretor hoje, né? E muito obrigado, CA, pelo teu trabalho, né, sempre em defesa do capítulo, né, por tudo que tu já fizesse. Eu sei que tu vais continuar, é um membro engajado, né, continua a colaborar conosco, né? Posso dirigir algumas palavras? Por favor, tens todo o direito. Bom, é fantástico, porque esse é um processo em que eu estive envolvido com o Tadal desde o anúncio na Condex, em agosto de 1997. Nós fomos lá e anunciamos a tentativa de fundar a Internet Society no Brasil naquela data. Na verdade, conseguimos só registrar um domínio isoc.org.br em 2007, ou seja, 10 anos depois. As tentativas de oficializar e de criar as condições para fazer o capítulo entre 97 e 2007 não deram certo, infelizmente, não funcionou. Acabamos registrando a ata oficial da Internet Society só em 2012, em janeiro de 2012, quando a gente também conseguiu a oficialização como capítulo da Internet Society. E aí, finalmente, essa coisa começou a funcionar meio aos trancos e barrancos. A gente foi aprendendo como isso devia funcionar. Muitos perguntavam, para que uma Internet Society no Brasil? Se já tem o NIC, se já tem isso, se já tem aquilo, se já tem a RNP. Mas a gente acabou provando lentamente, mas seguramente, que é importante ter o capítulo brasileiro. E na gestão do presidente agora reeleito, a Internet Society no Brasil deu um grande salto, apesar de ser toda baseada em trabalho voluntário, praticamente, né? Acho que só os contadores recebem alguma coisa, né? O resto é tudo voluntário. Nós conseguimos muita coisa mesmo, a ponto do capítulo ser um dos que é considerado um capítulo importante para o trabalho da Internet Society como um todo. E impressionante com aqueles recursos mínimos, né? Que, se você considerar o que a gente fez em relação aos recursos acumulados, é impressionante. Então, eu queria parabenizar os que ficam. Podem contar com o meu apoio, obviamente, porque como é que eu estou nessa desde 1997 e, de repente, eu sumo? Não, não é assim. Então, estarei por aqui, de algum modo, ajudando no que for possível, né? E muita sorte aos que assumem. Obrigado. Obrigado, CA. Obrigado. Continuamos contando contigo sempre, com toda certeza, e com tua experiência e teus conselhos. Vai continuar sendo um conselheiro informal da diretoria sempre. Não sei se alguém mais dos presentes gostaria de fazer algum comentário ainda sobre o processo eleitoral, sobre o resultado. Fiquem à vontade. Senão, nós vamos... Eu queria falar um pouquinho. Luan, por favor. Então, assim como você, né, eu queria agradecer a quem votou, quem participou, né, porque eu acho que é importante, é um processo importante para a organização, ter membros votantes e membros que votam também.
Então, o número de 40 em 58 eu acho que é significativo. Agradecer ao trabalho da comissão, da Raquel, do Flávio, dos outros membros da comissão. E falar que é uma honra poder agora fazer parte mais ativa da diretoria da Isaac. É uma honra também ocupar os espaços que outras grandes referências para mim ocuparam, como o CA, o DEME, e eu afirmo com grande certeza que eu não estaria aqui se não fosse pelo trabalho deles ao longo das últimas décadas. Isso eu tenho certeza. Então, é uma honra e é uma grande responsabilidade. E eu espero, como posso dizer, estar à altura do desafio, aprender com vocês, aprender com a diretoria e aprender com os que ficam, porque vocês continuam sendo membros da ISOC, independentemente de estar na diretoria ou não. Então, eu acho que esses próximos anos vão ser muito interessantes e de muito trabalho para continuar seguindo o trabalho da última gestão, né? Que, como muitos falaram, é significativo o trabalho que o professor Flávio fez junto com os outros membros. Então, eu acho que eu venho participar da diretoria também com o intuito de dar sequência a esse trabalho e também fortalecer esse trabalho que vem sendo feito. Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Lua. Parabéns mais uma vez pela tua eleição e vamos contar com o teu trabalho a partir de agora. Mais alguém gostaria de se manifestar sobre esse ponto da Eu gostaria pauta? só de dizer que a experiência de ter participado desses 2 anos, apesar de ser pequena, foi bem interessante, gratificante, né? Apesar de eu acompanhar a Internet Society desde a refundação, né? Da refundação, sempre foi uma participação à distância, né? E essa foi uma oportunidade de ter uma participação mais direcionada, de fato, pôr a mão em alguma coisa, mesmo que pequena, e ajudar a organização na parte do Conselho Fiscal, né? Então, e coloco-me à disposição para o que for necessário aí no futuro, né? Pretendo continuar acompanhando e ajudando no que for possível. Tá bom? Obrigado, Alexandre. Eu tenho só mais um agradecimento ao Tocos. Uma das coisas que eu acho que teve impacto nessa eleição, que foi a atualização da forma do meio de pagamento para ser membro votante. Eu acho que, com certeza, teve impacto, essa facilidade para as pessoas poderem pagar, não transferência, enfim. O Pix chegou junto, que vai tornar mais fácil ainda nos próximos anos, eu imagino. Então, é só para reforçar, porque eu acho que esse tipo de facilidade consegue trazer muito mais pessoas para esse nosso escopo de membros votantes, enfim, que automaticamente são os membros pagantes também. E parabéns, professor Inati, reeleitos, e aos novos membros do conselho e da diretoria. Sejam bem-vindos, continuem bem-vindos, e provavelmente vão ter um ano tão bom ou melhor que foi 2020. Gostaria de falar também, só falar para agradecer aí na verdade, ao Lucas, que faz parte desse trabalho, Lucas Vaco, que é membro, mas não está aqui presente hoje, mas ele que deu muita força nessa questão do pagamento, né? Acho que foi mérito do trabalho dele. E parabenizar aí os novos ingressantes e ao professor Flávio, que foi reconduzido, a Natália também, que foi reconduzida, né? Os novos ingressantes. Os novos ingressantes, bem-vindo aí à diretoria e parabéns a todos. Obrigado. Antes de passar para a próxima parte, eu também queria falar, né? Acho que, primeira coisa, agradecer aí meu colega de Conselho Fiscal por esses 2 últimos anos, né? O Alexandro, pelo trabalho, que acho que só foi possível, né? Da gente conseguir, uma contribuição pequena que a gente fez, mas foi muito interessante, né? Trabalhar aí com ele, então agradeço a contribuição, né? Que ele está saindo, deu para o capítulo, e agradeço aí pela recondução, né? Para o Conselho Fiscal, e fico feliz aí de dar as boas-vindas para os novos integrantes, acho que não estão aí, né? Hoje, para fazer parte do Conselho Fiscal também, e parabenizo aí o professor Flávio pela recondução como presidente aí do capítulo, e
E parabenizo o Luan, né, pela eleição. Obrigado, Natália, Tocos, Poliana, a todos os que se manifestaram. Eu acho que, né, Raquel, podemos avançar para o próximo ponto da nossa ordem do dia. Por favor. Antes de seguir, eu só queria passar, apenas para registro também da Assembleia, que agora agradecer à Comissão Eleitoral também, ao Tocos, ao Flávio, à diretoria, né, em nome da diretoria, por todo o trabalho da comissão nesses últimos 90 dias. Na verdade, é um trabalho muito prazeroso, porque é uma contribuição também pequena, né, dos membros para validação, para assegurar o processo, mas é muito bom ver cada vez mais candidatos, cada vez mais interesse na ESOC Brasil. Quando a gente fez parte dessa refundação, muitos anos atrás, e ver a ESOC hoje chegando nesse ponto é muito bom, né? Fazer parte dessa história e continuar contribuindo. Mas, principalmente, agradecer os meus colegas na comissão pelos esforços, pela revisão em janeiro, no meio de férias de muitos, e a distância, né, Natália? Você aí com horas fora do Brasil, enfim, e dentro da pandemia e com todos os outros obstáculos. Então, simplesmente, primeiro agradecer e formalmente mencionar que a comissão vai ser extinta com o registro do resultado das eleições no cartório, que deve acontecer nas próximas semanas, mas todo o material produzido, né, a troca de mensagens, nessa validação, enfim, fica preservado nos próximos 6 meses para, eventualmente, alguma oposição. A gente acredita que não exista mais, se houver, apenas para mencionar que formalmente, de acordo com o Estatuto, esse material será preservado. E é isso. Flávio, se você quiser tocar o último ponto, algum outro... Obrigado, Raquel. Obrigado ao trabalho da Comissão Eleitoral. Parabéns a vocês. Tudo transcorreu, né, com toda tranquilidade e correção. Nós tivemos um processo eleitoral bem tranquilo. Ótimo. Muito obrigado. O nosso último ponto da ordem do dia é assuntos gerais. E aí está aberta a palavra para quem quiser abordar qualquer assunto que julgue apropriado nesse momento. A diretoria do seu lado não tem nada de especial para registrar, né? O pequeno comentário que eu faço é em relação ao que foi falado pelo Conselho Fiscal, o fato de nós termos um certo saldo, que seria interessante colocar esse saldo em algum, né, tipo de investimento, né, que dê um pouco mais de rendimento, mas que tenha alta liquidez, porque a gente pode precisar. Então, realmente, a gente já havia, né, constatando que nós chegaríamos ao final do ano com um saldo bancário um pouco maior do que no ano anterior, que a gente tinha que fazer alguma coisa a respeito, né, não deixar o dinheiro parado na conta, simplesmente. Então, se discutiu alternativas já de pensar num fundo de reserva, e aí isso teria que ser investido de alguma maneira, né, ou pensar em ações que nós poderíamos, novas, que a gente poderia empreender em 2021, usando esse saldo. Talvez, né, como foi falado, nós somos uma entidade só de voluntários, os únicos pagos nessa história é o banco que cobra taxas bancárias de nós e a empresa de contabilidade, que legalmente nós precisamos contratar para fazer, né, todo o acompanhamento contábil né, fazer toda essa documentação para prestação de contas. Mas se a gente, né, pudesse... E esse ano nós tivemos pela primeira vez a estagiária de comunicação, né? Durante 5 meses nós tivemos uma estagiária de comunicação, né, pagando um valor de R$550 mensais, né, que para um estudante de graduação está, né, dentro aí né, tá acima da bolsa do CNPq, tá talvez um pouquinho abaixo da bolsa da FAPESP, né, está dentro de um padrão, né, de bolsas que os alunos de graduação costumam receber, né, e vamos, né, certamente continuar com isso, né, a gente conseguiu ter mais presença nas redes sociais, mas talvez a gente
possa, fazendo as contas direitinho, né, ter fôlego para talvez pensar em mais algum tipo de apoio profissional que a gente possa precisar, né, que possa nos ajudar na medida em que o volume de atividades aumenta, a demanda sobre a diretoria, sobre o trabalho executivo aumenta também, né, todo mundo trabalhando de forma voluntária, né, se mencionou a Érica aqui, se mencionou o Tocos pela ajuda inestimável que ele dá todos os anos para o trabalho do processo eleitoral, mas ele também, ao longo do ano inteiro, ele dá uma ajuda fundamental para o capítulo em tudo que é parte técnica sobre o portal e tudo mais, né? Como ele mencionou muito bem, tendo que fazer justiça ao Lucas Lago, que esse ano se juntou à equipe do Tocos lá no NIC BR e que ajudou a gente a fazer bastante coisa, né? O sistema de pagamento que foi citado, né? Foi, como o próprio Tocos já mencionou, foi uma coisa que o Lucas trabalhou bastante, e o Lucas... ele é membro do capítulo, né? Ele, né, tem ajudado com prazer, mas de repente a gente, né, talvez com mais algum apoio profissional de outras pessoas dentro das nossas possibilidades financeiras, a gente possa melhorar ainda mais o trabalho de base que é necessário para dar apoio às muitas atividades, né, técnicas, políticas, administrativas que a gente tem. Então isso está sendo, é uma das primeiras coisas que a diretoria tem que fazer esse ano, que é pensar no uso dos recursos financeiros, fazer uma espécie de planejamento do uso dos recursos para 2021. Muito bem, essa era a observação que eu tinha a fazer, né? Sintam-se à vontade, quem quiser tomar a palavra e fazer alguma observação, né? Qualquer comentário, sugestão, pergunta, por favor. Parece que nós não temos nenhum assunto geral que queira ser levantado pelos membros presentes aqui na Assembleia. Raquel, tu que és a presidente da Assembleia, por favor, fica contigo aí. Fazer a honra de encerrar os trabalhos, agradecer novamente e pedir os aplausos, né? Acho que merecido aí para o Flávio, Tocos e todos os candidatos. Muito obrigada. Encerrado, então, os trabalhos, a gente segue. Até a próxima. Sim. Obrigado a todos, gente. Boa tarde a todos. Tchau. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo trabalho. Tchau, gente. Obrigado, tchau. Forte abraço. Até logo, gente. Abraço tchau, aí gente. para todo mundo. Tchau. Abraço a todos. Abraço. Tchau.